Bom dia, sou professora Simone e a aula de hoje é sobre glicólise ou a via glicolítica, né? Então, é uma das vias do metabolismo de carboidratos. Então, nós estamos dando início agora aqui à segunda parte da bioquímica, que vai abordar a questão de metabolismo das macromoléculas. Iniciando pelos carboidratos, nós falaremos então sobre as vias oxidativas, ou seja, como a glicose é degradada, é quebrada nas células. Para quê? Para produzir energia, né? Nós vimos lá em estrutura e função de carboidratos que os carboidratos eles são as moléculas que têm, nossa principal fonte de energia nas células é a oxidação dos carboidratos. Então, a degradação da glicose é a nossa principal fonte de energia que gera ATP para as células funcionarem, ok? Então, nós vamos começar a entender como que a glicose, então, ela é quebrada para ser oxidada. A glicólise é uma via que ela é dividida, então o nome já diz, glicólise, a quebra da glicose, ok? Ela é dividida em duas fases. Uma primeira fase, que a gente vai chamar de investimento, e uma fase aqui de pagamento. É como se fosse uma poupança. Você investe, prepara a sua molécula, agrega valor ao seu dinheiro aqui, para depois você lucrar, certo? Então, obviamente que a geração de energia vai acontecer, a síntese do ATP vai ocorrer na segunda fase da glicólise. A primeira, eu vou gastar energia, e é isso que vocês vão ver aqui, que a glicólise nessa primeira fase, ela tem um gasto energético, para que na segunda fase você consiga obter o lucro, né? A energia que vai vir daquela sua primeira fase, onde você investiu, preparou a sua molécula para que ela pudesse gerar o saldo energético. Bom, a glicólise via glicolítica ou via de Epstein-Meinhof, tá? São todos sinônimos dessa via. Ela basicamente vai converter a glicose, que é um carboidrato que tem 6 carbonos, em 2 piruvatos, que é uma molécula de 3 carbonos. O piruvato não é mais um carboidrato, ok? Ele é uma molécula orgânica, não é carboidrato, que tem 3 carbonos. Essa via, ela vai ser formada por 10 reações, ou seja, para que a glicose de 6 carbonos seja quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, são necessárias 10 reações, tá? E essas 10 reações que estão mostradas aqui, elas vão ser divididas no que eu falei para vocês, numa primeira fase de investimento e numa segunda fase de pagamento. Vocês observem que essa glicose aqui tem 6 carbonos e aqui 2 moléculas de 3 carbonos, tá? Então, vocês podem ver que essa primeira fase, ela é comum, ela acontece numa via de mão única, certo? E depois ela é convertida, quebrada aqui numa pista dupla, certo? Onde aquela molécula é quebrada em 2 moléculas menores aqui, ó, de 3 carbonos, e aí uma forma um piruvato e a outra vai formar o outro piruvato. Porque a gente viu que essa glicose, então, que tá aqui de 6 carbonos, forma 2 piruvatos de 3 carbonos cada um, ok? Então, nós temos aqui 10 reações, tá? E é o que a gente vai ver na aula aqui de hoje, uma por uma dessas reações, mas também entendendo por que elas ocorrem e por que é necessário 10 reações e não uma reação. Podia simplesmente quebrar a molécula de piruvato em 2 moléculas de 3 carbonos em uma reação só. Não.
Então, a gente vai ver uma por uma dessas etapas aqui, dessas reações, mas eu quero que vocês tenham essa visão geral. Então, que eu tenho uma primeira fase de investimento, onde vocês vão ver que eu vou gastar energia, vou gastar ATP. Depois tenho uma fase que chama de clivagem, vocês viram que essa molécula de 6, ela é clivada em duas de 3, então vai ter um momento em que, aqui nessa quarta reação, da quarta para a quinta, essa molécula de 6 vai virar duas de 3 e depois cada uma dessas de 3 vai seguir numa terceira fase aqui mostrando, que é a fase de geração de energia até formar o 10, que seria a última reação, que é formando o piruvato, ok? Então tenham em mente que a glicólise nada mais é então que uma via formada por 10 reações. Ok? E nessas 10 reações aqui, eu vou gastar 2 ATPs nessa primeira fase aqui, que eu chamo de investimento. E na segunda fase, eu vou gerar 4 ATPs. Então, se menos 2 mais 4, meu saldo energético será 2. Então, significa que eu invisto 2 para ganhar 4 e no final o meu lucro é 2, ok? Porque eu tenho que pagar o que eu devo, né? Então, se eu recebo 4, mas eu investi 2, eu tenho que pagar o que eu investi e meu lucro vai ser o que eu realmente ganhei na reação, que é... Aqui, no caso, são os 2 ATPs, tá? Além dos 2 ATPs, são produzidos na glicólise 2 NADH mais H+. Vou explicar durante as etapas das reações. E os dois piruvatos. Então, quando a gente fala assim, qual o saldo da glicólise, né? Quando a glicose é clivada em 2 piruvatos, o meu saldo dessa reação seriam os 2 piruvatos, mais 2 ATPs e mais 2 NADH mais H+. Ok. Então, o que nós vamos ver agora é como isso acontece, ok? Então, na primeira reação aqui, o que acontece é que a glicose C6H12O6, ela é convertida em glicose 6-fosfato. A gente até já falou sobre isso, lembra? Quando a glicose chega ao fígado, ela é rapidamente fosforilada por uma quinase. Perceba que todas as enzimas que têm o final quinase ou sinase, elas transferem grupos fosfatos. Então, aqui, essa hexoquinase, ela vai transferir um fosfato do ATP para a glicose, liberando ADP, porque aqui eu tinha 3 fosfatos. Se um dos fosfatos vem para a glicose, ele só vai ficar, a molécula, esse nucleotídeo aqui, só vai ficar com 2 ATPs, então é o ADP. Então, às custas de uma molécula de ATP, a glicose é fosforilada por uma quinase no carbono 6. Então, a minha glicose passa a se chamar glicose 6-fosfato. 6 porque aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, o 5 e o 6. Então, lá na oxidrila do carbono 6 é adicionado um grupo fosfato, né? Sai o hidrogênio e entra o fosfato, formando a glicose 6-fosfato. Qual é a importância disso lá para a célula, né? Nós vimos que a glicose, quando ela chega ao fígado, ela é rapidamente convertida em glicose 6-fosfato. Por quê? Porque a gente já viu que esse fosfato aqui, ele tem uma carga negativa. E essa glicose, então, quando ela entra no hepatócito e ela é fosforilada, ela adquire uma carga negativa aqui. Isso faz com que seja impossível que a glicose 6-fosfato saia
de dentro do hepatócito para a corrente sanguínea. Por quê? Porque a bicamada fosfolipídica, ela não permite a passagem de moléculas carregadas, né? Por quê? Porque são essa bicamada é formada por lipídios que são apolares, então não é solúvel em molécula polar, então não tem compatibilidade da membrana apolar com uma molécula que tem aqui uma carga negativa, uma polaridade. Então, isso é um mecanismo que a célula utiliza para evitar que a glicose que acabou de chegar no fígado, vindo do trato gastrointestinal, seja transferida para a corrente sanguínea. Por que isso iria acontecer? Isso aconteceria sem gasto de energia, porque iria a favor de um gradiente de concentração. Porque você concorda que dentro do hepatócito tem muito mais glicose do que na corrente sanguínea. Por que tem muito mais glicose? Porque nós temos, além da glicose que está chegando da dieta, nós temos o glicogênio hepático, que é a reserva de glicose no hepatócito com a função de regular a glicemia, como a gente falou na aula passada. Então, nós temos um grande estoque intracelular de glicose no hepatócito, fazendo que a concentração de glicose dentro da célula seja muito maior do que fora. Então, um transporte passivo sem gasto de energia é aquele que vai a favor do seu gradiente de concentração, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos. Então, se a glicose não fosse fosforilada, ela chegaria ao fígado e rapidamente seria transportada através da membrana por um transporte passivo a favor do gradiente de concentração e sairia do fígado. Então, o que o hepatócito quer com essa primeira reação é garantir, através da adição de um fosfato com carga negativa no carbono 6 da glicose, formando a glicose 6-fosfato, é que essa molécula não consiga passar a membrana e ser transportada para o meio extracelular, né? Armazenar e manter a glicose, então, dentro do hepatócito. Só que para isso ele gasta um ATP. Né? Lembra que eu falei, a primeira fase da glicólise é uma fase de investimento. Eu estou investindo aqui uma energia para evitar de eu perder essa glicose. Então, eu gasto um ATP para converter a glicose em glicose 6-fosfato, e essa reação é catalisada por uma hexoquinase, em que transfere grupos fosfatos do ATP para a glicose, formando então a glicose 6-fosfato. Essa é a primeira reação da glicólise. Bom, então só faltam 9, né? Então vamos para a segunda reação. Bom, a partir então da glicose 6-fosfato, eu agora vou para a segunda reação, que nada mais é do que converter a glicose 6-fosfato no seu isômero. A glicose é um aldeído e a frutose é uma cetona. Então, nada mais é do que converter a glicose 6-fosfato na frutose 6-fosfato. Professora, por que eu tenho que fazer isso? Lembra que eu mostrei para vocês que a primeira fase é uma via única e depois eu tenho uma pista dupla? Então, significa que em algum momento essa molécula de 6 carbonos vai ser clivada para formar 2 moléculas de 3 carbonos, né? Que esse é o objetivo da glicólise. Basicamente é quebrar uma molécula de 6 em 2 de 3. Só que para que eu consiga quebrar essa molécula e formar 2 piruvatos, eu tenho que deixar essa molécula mais simétrica possível, ou seja, que o lado direito seja bem parecido com o esquerdo, para que quando eu clive essa molécula eu tenha 2 moléculas iguais ou mais próximas possíveis. Então, você concorda comigo que se eu passar dividir a glicose aqui ao meio, esse lado é muito diferente desse lado aqui.
Agora, olha como aqui a simetria começa a ficar melhor, né? Quando eu parto a frutose aqui, ela é uma molécula bem mais simétrica. Ah, professora, mas não é, porque aqui tem o fosfato, aqui não. Aí você já está antecipando a terceira reação. Calma. Você já pode prever que na terceira reação eu vou adicionar um fosfato aqui. Beleza? Aqui no carbono 1. E é exatamente isso que vai acontecer. Mas calma, por enquanto eu estou preparando. Lembra que a primeira fase da glicólise é uma fase de investimento? Eu estou investindo na minha molécula para deixar ela mais propícia a gerar energia para mim, a ser quebrada em duas moléculas de piruvato e gerar ATP e o NADH mais H+. Bom, então essa segunda reação nada mais é do que uma reação de isomerização. Quem que faz quem catalisa essa reação é a fosfoglicose, a glicose fosforilada, fosfoglicose isomerase, ou seja, é uma enzima que atua sobre a glicose 6-fosfato, convertendo ela em frutose 6-fosfato. Se você somar aqui quantos carbonos tem, quantos oxigênios tem, quantos hidrogênios tem aqui e aqui, você vai ver que não entrou e não saiu nada. Simplesmente ela mudou a sua conformação tridimensional. A forma como essa molécula se organiza no espaço, mas não houve adição de átomos, ok? Então essa é uma reação de isomerização, simplesmente convertir a glicose 6-fosfato no seu isômero frutose 6-fosfato, tá? Com que objetivo? Para deixar a molécula mais simétrica. Ok, então vamos para a terceira reação, que é o que a gente já antecipou lá, que obviamente para eu deixar ela mais simétrica possível, eu tenho que adicionar um fosfato aqui para ficar igual do lado de cá. Então, é exatamente isso que acontece. A frutose 6-fosfato, ela é convertida na frutose 1,6-bifosfato, ou seja, outra molécula de ATP entra aqui e transfere, olha o nome dessa enzima, fosfofrutoquinase, por quê? Porque é a frutose fosforilada em cima da frutose 6-fosfato, então a fosfofrutoquinase é uma enzima que adiciona fosfato à frutose 6-fosfato. Bom, então agora essa frutose 6-fosfato tem um fosfato a mais. E esse fosfato vai ser adicionado no carbono 1 dela, no outro lado, para ficar mais simétrica possível. Então, a terceira reação forma a frutose 1,6-bifosfato, às custas de outra molécula de ATP. Para deixar a minha molécula aqui mais simétrica. Agora ela está mais simétrica possível. Agora sim eu posso dar entrada naquela outra etapa que é a clivagem. Então, até aqui, o que aconteceu? Foram gastos 2 ATPs, um para fosforilar a glicose, outro para fosforilar a frutose 6-fosfato. Então, 2 ATPs foram gastos na primeira etapa da glicólise, que eu chamo de fase de investimento. Eu investi energia para agregar valor à minha molécula de glicose, formando a frutose 1,6-bifosfato, que é uma molécula que tem um valor agregado, que tem uma capacidade, um potencial maior do que a glicose sozinha, de gerar energia. Então, agora sim, eu estou pronta para lucrar, que é a segunda etapa da glicólise, que é a fase de pagamento. Ou seja, agora essa molécula vai pagar o que eu investi nela, né?
Então, só que, antes de começar a fase de pagamento, essa molécula vai ser clivada aqui, certo? Então, a próxima reação nada mais é do que, a partir da frutose 1,6-bifosfato, formada lá na primeira fase, essa molécula de 6 carbonos aqui e 2 fosfatos é quebrada em 2 moléculas de 3 carbono, cada uma com fosfato. Simplesmente cliva bem aqui no meio. Fica uma molécula aqui e a outra molécula aqui. Então, cada fosfato fica numa molécula. Vocês lembram que eu disse para vocês que o menor carboidrato tinha 3 carbonos e o maior carboidrato tinha 7 carbonos, quando a gente estudou bioquímica de carboidratos? Então, o menor carboidrato com função cetona, olha a carbonila entre 2 carbonos, é a dihidroxoacetona. Só que essa dihidroxoacetona aqui, ela tem um fosfato ligado aqui, né? Então, ela chama de hidroxoacetona fosfato. A outra molécula formada pela clivagem da frutose 1,6-bifosfato é um carboidrato de 3 carbonos, onde a carbonila está na extremidade, então é um aldeído. E quem é o aldeído de 3 carbonos? É o gliceraldeído. Só que aqui ele tem um fosfato. Então, ele é gliceraldeído 3-fosfato. 3 por quê? Porque é no carbono 3. Carbono 1, 2, no carbono 3 tem um fosfato ligado aqui. Bom, essas duas moléculas aqui, se você observar, elas são isômeros. Por quê? Porque a dihidroxoacetona é o carboidrato de 3 carbonos com função de aldeído e o gliceraldeído é o carboidrato de 3 carbonos com função aldeído. O que tem aqui simplesmente é que um hidrogênio foi substituído por um fosfato e aqui também. Então, a fórmula molecular dessa aqui e dessa aqui é C3H5O3. Por que não é H6? Porque um dos hidrogênios foi substituído pelo fosfato. O que eu quero dizer é que esses dois são isômeros. A única coisa que muda é que um é cetona, outro é aldeído. Assim como a glicose e a frutose. Um é aldeído de 6 carbonos, a glicose, outro é aldeído. É a cetona de 6 carbonos, a frutose. Bom, então a frutose 1,6-bifosfato aqui foi catalisada por uma enzima chamada aldolase, que cliva essa molécula de 6 carbonos em 2 de 3. De novo, se você somar os carbonos, hidrogênios e oxigênios daqui com as duas aqui, vai dar a mesma coisa, ou seja, nada entrou e nada saiu. Simplesmente a molécula foi quebrada em 2, formando a dihidroxoacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Por isso que na fase de na fase de investimento, eu tive que gastar 2 ATPs para deixar um fosfato em cada um desses carboidratos aqui de 3 carbonos. Ok? Então, a partir de agora, a minha via é dupla, mão dupla, ou seja, essa molécula aqui vai seguir até piruvato e essa aqui também, certo? Entretanto, para que ela consiga, que a dihidroxoacetona consiga ser convertida em piruvato, ela tem que primeiro ser convertida no seu isômero de gliceraldeído 3-fosfato, porque na verdade quem é convertido em piruvato é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, o que vai acontecer aqui? Simplesmente uma reação de isomerização, onde a dihidroxoacetona fosfato, formada aqui pela clivagem da frutose 1,6-bifosfato, é convertida em gliceraldeído 3-fosfato. E aí eu tenho, então, 2 gliceraldeídos 3-fosfato. Isso aqui é uma reação de isomerização, porque eu mostrei para vocês que essa é isômero dessa aqui. Então, a triose, porque é um carboidrato de 3 carbono, triose fosfato, só que aqui é um carboidrato de 3 carbonos fosforilado.
é catalisado, essa molécula aqui é catalisada por essa enzima aqui, que é uma isomerase. Então, o nome da enzima chama triose fosfato isomerase, que converte, então, uma triose fosfato no seu isômero, que, no caso, converte de hidroxacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Nós já estamos na quinta reação. Então, nós já estamos na metade da glicólise. Até agora, o que a gente fez? Vamos recapitular. A gente converteu a glicose em 2 gliceraldeídos 3-fosfatos. Bom, a glicose não tinha nenhum fosfato. Se eu tenho 2 gliceraldeídos 3-fosfatos, eu tive que adicionar 2 fosfatos para formar 2 gliceraldeídos, cada um com um fosfato. E da onde veio esses fosfatos? Do ATP. Então, para que eu convertesse a glicose em 2 gliceraldeídos 3-fosfato, eu gastei 2 ATPs. 2 ATPs foram gastos simplesmente para eu fazer isso aqui, converter essa molécula nessas duas aqui. Por que eu tive que fazer isso? Eu preparei a minha molécula primeiro, a glicose foi fosforilada em glicose 6-fosfato. Depois a glicose 6-fosfato foi convertida em frutose 6-fosfato, que é a mais simétrica do que a glicose. A frutose é a mais simétrica, aquela casinha fica mais simétricazinha. E aí vem um segundo ATP e fosforila o carbono 1 da frutose 6-fosfato, gerando então a frutose 1,6-bifosfato, mais simétrica ainda, onde de cada lado, no carbono 6 e no carbono 1, eu tenho um fosfato. E tenho a frutose, que é simétrica. Então, simplesmente agora essa molécula é clivada em 2 moléculas de 3 carbonos. Um gliceraldeído 3-fosfato e uma de hidroxacetona fosfato. A de hidroxacetona fosfato é convertida em gliceraldeído 3-fosfato e gerando, então, 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, às custas de quê? De 2 moléculas de ATP. Então, essa etapa, até a quinta reação, é o que eu chamo de fase de investimento. Eu investi energia para gerar 2 moléculas com valor agregado, com potencial de, a partir de agora, me dar lucro. Ou seja, as próximas reações da quinta até a 10ª tem que obrigatoriamente me dar lucro. E é exatamente isso que acontece, que agora a segunda fase da glicólise vai ser a fase de pagamento, onde ela vai me pagar agora o que eu investi nela. Então, a 6ª reação é uma reação de acoplamento catalisada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Bom, o nome já diz, né? Que é uma enzima desidrogenase, então vai retirar hidrogênios do substrato, que é o gliceraldeído 3-fosfato. Então, o gliceraldeído será, na verdade, oxidado, ou seja, vai doar hidrogênios. Quem vai receber o hidrogênio? Bom, o aceptor de elétrons e hidrogênios da glicólise e da via glicolítica de uma forma geral é o NAD, né? Então, o NAD oxidado, NAD+, recebe os hidrogênios do gliceraldeído, catalisado por essa enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Entretanto, essa reação aqui, ela também tem um outro passo, que é a adição de um fosfato inorgânico. Esse fosfato não vem do ATP, então ele não traz consigo a energia da molécula de ATP. Ele é um fosfato, o elemento fósforo inorgânico na célula, tá? Então, para que ele seja adicionado nessa molécula, ele vai necessitar de um consumo de energia. E esse fosfato ele vai ser adicionado aqui, ó, no lugar do hidrogênio, no gliceraldeído 3-fosfato, formando então
o 1,3-bifosfoglicerato, porque tem um fosfato aqui no carbono 1 e um no 3, tá? Por isso que, então, essas duas etapas que acontecem aqui nessa reação, elas, na verdade, ocorrem de forma separada, tá? Primeiro vai desidrogenar o gliceraldeído com a entrada de uma molécula de água. Num segundo passo, o fosfato entra. Já vou explicar por quê. Então, isso que caracteriza a reação de acoplamento. Eu resumo uma reação aqui que, na verdade, acontece em dois passos. O primeiro passo é a oxidação, ou seja, a desidrogenação do gliceraldeído, né? Com a entrada de um NAD oxidado e saída de um NADH mais H+, que é o NAD reduzido aqui, levando os elétrons, os hidrogênios que estavam aqui no gliceraldeído. Então, o primeiro passo é a oxidação. O segundo é a fosforilação, na segunda etapa que entra o fosfato inorgânico e fosforila essa molécula aqui, formando então o 1,3-bifosfoglicerato. Então, na verdade, a reação de acoplamento, em termodinâmica, já dizia Lavoisier, que nada se perde, né? Então, a energia liberada dessa primeira reação aqui, ela é utilizada nessa segunda etapa aqui, tá? Então, quando o NAD recebe os elétrons do gliceraldeído e uma molécula de água entra aqui para formar esse intermediário, que é o tioéster intermediário, ele mantém nessa molécula aqui a entrada da água armazena a energia da saída dos elétrons para reduzir o NAD. E aí esse intermediário aqui, ele é riquíssimo em energia, tá? Então a energia liberada dessa reação, que é uma reação exergônica, né? Uma reação favorável. Por quê? Porque libera energia, tem um ΔG, energia livre de Gibbs negativa. Essa reação acontece espontaneamente porque é uma reação com ΔG negativo. Entretanto, a segunda reação precisa que seja oferecido energia para esse fosfato para ele conseguir fazer essa ligação aqui, tá? Porque ele não vem de um ATP, ele vem, então aqui não é gasto uma molécula de ATP, ele pega um fosfato inorgânico da célula e adiciona essa molécula. Então, há necessidade de fornecimento de energia. Então, o fosfato, ele entra no carbono 1 desse intermediário aqui, e daí sai o OH, que vem lá da água, tá? Então, essa hidroxila aqui ficou ligada nesse intermediário exatamente para manter a energia dessa ligação para depois fornecer para que o fosfato fosse ligado aqui. E aí sim eu formo o 1,3-bifosfoglicerato. Então, quando eu mostrei a reação na anterior, eu mostrei o gliceraldeído 3-fosfato sendo convertido em 3-fosfoglicerato. Mas essa reação, na verdade, ela é dividida em duas. Em duas reações que são acopladas, ou seja, acontecem simultaneamente para que a energia liberada aqui seja utilizada aqui e não se perca energia na célula, certo? Para manter a termodinâmica, né? Lá de Lavoisier. Bom, então, isso significa que a oxidação do gliceraldeído, né? Quando o NAD oxidado recebe os elétrons da oxidação do gliceraldeído com a entrada de uma água, esse hidrogênio daqui, o gliceraldeído é desidrogenado, retira esse hidrogênio aqui e vem para o NAD aqui, ó. O NAD mais recebe o hidrogênio e fica NADH. E esse segundo hidrogênio do NADH2 aqui, NADH mais H+, segundo hidrogênio, vem da água.
E a oxidrila fica ligada aqui no carbono 1, armazenando a energia liberada dessa reação. Por que eu sei que é uma energia liberada? Porque o ΔG dela é negativo. É uma reação espontânea com liberação de energia. Numa segunda etapa, a hidroxila vai ser quebrada essa ligação covalente aqui do carbono com a hidroxila para a entrada do fosfato inorgânico. Essa entrada do fosfato inorgânico no carbono 1 desse intermediário aqui requer energia. Então, a saída do OH vai propiciar a formação dessa ligação covalente aqui com fosfato, formando então o 1,3-bifosfoglicerato. Essa segunda ligação, segundo passo aqui dessas duas reações acopladas, ela tem um ΔG positivo, ou seja, é uma reação desfavorável, não aconteceria espontaneamente a não ser que eu forneça energia. Então, eu tenho que fornecer energia. O equilíbrio aqui, o ΔG dessa reação com negativo com o ΔG positivo dessa aqui, dá um somatório que é negativo, ou seja, é uma reação, quando acopla as duas, ela se torna favorável de acontecer a essa reação de acoplamento. Elas são acopladas, acontecem ao mesmo tempo, tá? Para evitar o quê? Gasto de energia, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, que se essas duas reações não fossem acopladas, a oxidação do gliceraldeído, ou seja, a retirada dos hidrogênios do gliceraldeído para reduzir o NADH, formando NADH mais H+, liberaria energia. Na segunda reação, que é a fosforilação do tio éster, requer energia. E aí eu teria que gastar um ATP aqui, sendo que na reação anterior eu liberei energia. Então, o que a célula faz? Acopla as duas, certo? E faz uma reação em que a oxidação libera energia e essa energia é usada para fosforilar o intermediário, o tio éster, e formar, então, o 1,3-bifosfoglicerato. E aí a gente acaba resumindo a reação como sendo uma reação que leva do gliceraldeído 3-fosfato para um 3-fosfoglicerato, tá? Mas vamos entender aqui que esse sexto passo da glicólise, na verdade, é uma reação de acoplamento, onde tem duas reações acontecendo ao mesmo tempo, certo? Então, a partir desse intermediário, dessa molécula formada na sexta reação da glicólise, 1,3-fosfoglicerato, a próxima reação é a síntese do primeiro ATP. Lembra que eu disse que na primeira fase da glicólise eu investi e que agora, na segunda fase da glicólise, obrigatoriamente eu teria que colher os lucros? Então, a primeiro ATP vai ser formado aqui. Na verdade, vão ser formados dois ATPs. Vocês lembram que eu tinha 2 gliceraldeídos formados a partir de uma glicose. Então, aqueles 2 gliceraldeídos foram substrato para a reação de acoplamento que eu mostrei para vocês aqui, catalisada pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, formando 2 1,3-bifosfoglicerato. Então, agora, 2 1,3-bifosfoglicerato vai ser substrato para fosfoglicerato quinase. De novo, quinases são enzimas que fosforilam. Então, significa que essa enzima aqui vai retirar esse fosfato aqui desse carbono que tem dupla ligação. É mais fácil tirar esse fosfato aqui. Por quê? Porque essa ligação aqui é mais fraca que essa aqui, por exemplo, que eles são só ligações simples no carbono, né? Então, é mais fácil eu tirar esse carbono, esse fosfato que está ligado a um carbono com dupla ligação,
do que desse aqui. Então, esse fosfato do carbono 1 vai ser transferido para um ADP para formar um ATP. Ou seja, a fosfoglicerato quinase fosforila o ADP, formando agora o 3-fosfoglicerato. O 3-fosfoglicerato é uma molécula que tem uma carga negativa aqui, tá? Lembrando que isso aqui vai acontecer 2 vezes. Então, eu tinha 2 gliceraldeído 3-fosfato que sofreram reação de acoplamento e foram convertidos em um 3-bifosfoglicerato. Ocorre a transferência do fosfato para o ADP, formando o 3-fosfoglicerato. Isso acontece, então, 2 vezes. Então, são produzidos agora 2 ATPs, ok? Então, eu já paguei o que eu devo até agora, correto? Porque eu tinha investido na primeira fase da glicólise 2 ATPs, um para fosforilar a glicose, em glicose 6-fosfato, e o segundo para fosforilar a frutose 6-fosfato, formando a frutose 1,6-bifosfato. Para daí eu quebrar em gliceraldeído 3-fosfato, formando 2 gliceraldeído 3-fosfato, que vão gerar aqui para mim 2 ATPs. Então, eu já pago o que eu devo, o que vier daqui para frente é lucro. Então, meu saldo agora está zerado. Estava negativo 2 vezes. Eu tinha menos 2 ATPs negativos na minha conta. Como eu produzi 2 ATPs agora, a minha conta zerou. Os outros ATPs que serão formados... professora, como é que eu sei que vão ser formados ATPs ainda? A senhora ainda não explicou, porque tem um fosfato aqui. E como eu tenho 2 moléculas dessas aqui, ó, ainda, cada uma vai liberar um fosfato nas próximas reações. Então, eu já sei que vão ser produzidos mais 2 ATPs. E aí vai ser o saldo, exatamente o saldo da minha glicólise, que é 2 ATPs. O saldo é a formação de 2 ATPs. Certo? Por quê? Porque, na verdade, eu formo 4, mas como eu gastei 2, meu saldo energético vai ser a formação de 2 ATPs. Tá? Bom, mas eu ainda não tirei esse fosfato daqui. Por enquanto, eu tenho a formação dessa molécula aqui na 7ª etapa da reação. Só tem mais 3 reações, porque eu disse para vocês lá que a glicólise são 10 reações, ok? Então, o que eu tenho que fazer agora é retirar esse fosfato aqui. Mas você concorda comigo que tá bem difícil de eu tirar esse fosfato daqui? Por quê? Porque eu vou ter que gastar energia para fazer isso aqui, ó. Porque esse fosfato tá ligado a esse carbono com uma ligação bem forte. Lá eu consegui tirar, ainda tinha uma dupla ligação, essa ligaçãozinha aqui era mais fraca, beleza. Então, o que vai acontecer aqui na 8ª e na 9ª reação é justamente tornar a vida desse fosfato aqui mais difícil. Ou seja, tornar a permanência dele na molécula desfavorável, ou seja, favorecer a saída dele. Como é que eu vou fazer isso, professora? O fosfato tem carga negativa, tá? Com o oxigênio aqui, ficou com carga negativa, tá? Não é uma hidroxila, é um oxigênio ionizado aqui com carga negativa. Então, eles estão se repelindo, tá? Então, eles estão o máximo de distância possível entre as 2 cargas negativas, porque cargas iguais se repelem, né? Bom, então o que vai acontecer aqui na próxima etapa é que o fósforo ligado ao carbono 3 vai simplesmente mudar de posição, vai sair do 3 e vai ir para o 2. Por isso que a enzima chama fosfoglicerato, que é o nome do substrato, e o que ela vai fazer com o substrato, que é mudar. Fosfoglicerato mutase, que ela vai fazer o quê? Vai
tirar o fosfato do carbono 3 e passar ele para o carbono 1. O que eu estou fazendo? Eu estou aproximando as cargas negativas para tornar a permanência do fosfato aqui mais difícil, porque o meu objetivo é que ele saia. Eu tenho que dar esse fosfato para um ADP para formar o ATP, né? Para eu lucrar, meu lucro depende disso, tá? Então, a mudança de local do fosfato aqui, saindo do carbono 3 e indo para o 2, torna essa molécula instável, tá? Porque as duas cargas negativas estão mais próximas. E vocês observam que simplesmente o hidrogênio veio para cá e o fosfato veio para cá, tá? Não teve entrada de átomos, não teve nada. Foi simplesmente a mudança do local do fosfato, do carbono 3 para o carbono 2. Bom, agora o que vai acontecer é que vai sair uma molécula de água. Do 2-fosfoglicerato aqui, vai sair o hidrogênio daqui e o OH daqui, liberando uma molécula de água. Essa reação é catalisada por essa enzima aqui que chama enolase. Eu quero que vocês guardem o nome dessa enzima. Por quê? Porque ela acontece, essa reação, a nona reação, acontece antes da liberação dos ATPs, que seria o meu lucro, né? Porque até agora o que aconteceu foi que eu paguei o que eu devo, minha conta está zerada, o que vier agora é lucro. Então a enolase faz a última reação antes de vir de chegar ao meu lucro, ou seja, antes desse fosfato sair. Fosfato ainda não sai, professora, ainda não sai. O que vai sair agora aqui é uma molécula de água. Sai um hidrogênio daqui, uma oxidrila daqui, libera uma molécula de água e faz uma dupla ligação aqui. Aí agora sim, este carbono com uma dupla ligação enfraquece a ligação com o fosfato. E aí sim, a última reação, que é a 10ª, que vai vir agora depois da reação da enolase, vai fazer com que o fosfato saia e seja transferido ao ADP. Então, a enolase converte o 2-fosfoglicerato em fosfenolpiruvato, ou mais conhecido como PEP, tá? PEP, fosfenolpiruvato. Então, a saída da água torna a saída do fosfato mais favorável na próxima reação, na última reação, na 10ª reação, que vai ser a síntese do novo ATP. Lembrando que nós temos aqui 2-fosfenolpiruvato, 2 PEPs, né? Nós tínhamos 2 gliceraldeído, que foram convertidos, 2 gliceraldeído 3-fosfato, que foram convertidos em 1,3-fosfoglicerato, que foi convertido em 3-fosfoglicerato com a saída do ATP, e agora aí o 3-fosfoglicerato, o fosfato mudou a posição do carbono, foi para o carbono 2, formando 2-fosfoglicerato, e agora sai uma molécula de água e forma-se 2 PEPs, tá? Então, a última reação, então guardem aqui a enolase, nós vamos falar de uma aplicação na saúde bucal para um inibidor da enolase, tá? Agora aqui, então, nós temos 2 PEPs, onde o fosfato está bem próximo do oxigênio com a carga negativa, essas duas cargas negativas estão próximas, e esse fosfato ainda está ligado a um carbono com dupla ligação. Então, agora, a saída desse fosfato está extremamente favorável pela instabilidade gerada nessa molécula aqui. Então, ele vai sair sem a necessidade de eu fornecer energia, muito pelo contrário, ele vai liberar energia para formar uma molécula de ATP.
A enzima que faz isso é piruvato quinase, tá? Ela vai, de novo, quinase são transferências de grupo fosfato. Então, o fosfato vai ser transferido do PEP para um ADP, formando um ATP e o piruvato. O piruvato é aquela molécula lá, produto final da glicólise, da via glicolítica, a partir da glicose, onde a glicose com 6 carbonos produz 2 piruvatos. Essa reação acontecendo 2 vezes, eu tenho um lucro de 2 ATPs. Então, quando eu resumo a minha via glicólise, minha via glicolítica, como eu mostrei no início, eu tenho aquela primeira fase, que é a fase de investimento, aonde a partir da glicose eu gasto primeiro ATP fosforilando a glicose, depois a glicose 6-fosfato é convertida em frutose 6-fosfato, aí eu gasto um segundo ATP aqui para formar a frutose 1,6-bifosfato. Clivo essa molécula de 6 carbono formando dihidroxoacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. A dihidroxoacetona é convertida por isomerização no gliceraldeído 3-fosfato. Então, a partir do gliceraldeído 3-fosfato até o piruvato, tudo acontece em via de mão dupla, tá? O que acontece aqui é que o gliceraldeído 3-fosfato, ele é fosforilado, desidrogenado e fosforilado naquela reação de acoplamento aqui, e aí, formando um 3-fosfoglicerato. Isso acontece aqui e aqui, então 2 vezes, ok? Então, a partir de 1,3-fosfoglicerato, nós temos 2 1,3-fosfoglicerato, sai o primeiro ATP, formando o 3-fosfoglicerato. O fosfato do carbono 3 muda para o carbono 2, formando o 2-fosfoglicerato. E aí, o que acontece simplesmente é a saída de uma molécula, depois que ele muda de lugar, sai a molécula de água, formando aquela dupla ligação lá no carbono 2 com o 3, fazendo com que o fosfato a permanência do fosfato na molécula fique desfavorável, e na última reação aqui, então, há a liberação de ATPs. Um ATP aqui, outro ATP nessa segunda reação aqui, tá? Eu tenho que ficar com a tela desse jeito para poder mostrar para vocês, aí ele fica mudando aqui. Senão eu não tenho o mouse, né? Bom, então a glicólise, ela é basicamente isso. Em resumo, eu converto uma molécula de glicose de 6 carbonos em 2 moléculas de 3 carbonos, certo? Em 10 reações. Então, em resumo, essa glicose, então, que tem... A glicose é convertida em 2 piruvatos. Uma glicose é convertida em 2 piruvatos. E nisso, eu consumo 2 ADPs para formar 2 ATPs. Tá? E 2 NADH mais 2 NADH oxidado vão receber os elétrons lá da oxidação do gliceraldeído 3-fosfato, lá naquela reação de acoplamento, como tem 2 gliceraldeído, vão ser formados, então, 2 NADH mais H+, tá? Então, quando eu falo qual o saldo total da minha glicólise, da oxidação da glicose até piruvato, é a formação de 2 ATPs, 2 NADH mais H+, e 2 piruvatos. Ah, professora, mas não são formados 4 ATPs? Sim, na verdade, eu produzo 4 ATPs e 2 NADH mais H+. Mas como eu gasto 2 lá na minha fase de investimento, meu saldo vai ficar 2. Não é o meu ganho, é meu saldo.
Então, se eu pergunto qual o ganho de energético da glicólise, o ganho é 4, mas o saldo é 2, ok? Bom, então eu tenho, além do piruvato e do ATP, eu tenho o NADH mais H+, formado aqui, que nada mais é que esse NAD oxidado recebendo os elétrons da oxidação da glicose, porque a glicose, ao ser quebrada em piruvato, ela libera 2 hidrogênios. Ela tem 12 hidrogênios, ela libera 2 vezes 2, na verdade ela libera 4, 2 em cada etapa. Então, libera 2 vezes 2, 4 hidrogênios são retirados da glicose e aqueles 12 ficam 8 hidrogênios aqui no piruvato. Nos 2 piruvatos, cada piruvato tem 4 hidrogênios. Bom, o que eu quero dizer é que isto é uma reação de oxidação. Por quê? Porque a glicose, ao ser oxidada, nada mais é que eu retirar elétrons dela. Então, aqui ela é quebrada em 2 moléculas de 3, mas como a reação é de oxidação, em algum momento eu tenho que retirar hidrogênios. E esse momento é quando, lá naquela reação acoplada pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, entra o NAD e recebe 2 hidrogênios. Como isso acontece 2 vezes, são produzidos 2 NADH mais H+. E qual é o destino metabólico desse NAD? Tá? Esse NAD produzido aqui, o NADH mais H+, o NAD reduzido na glicólise, esses hidrogênios vieram então da glicose, que ao ser oxidada até piruvato libera hidrogênios, e o NAD é o aceptor de hidrogênios. Na verdade, o NAD ele é o transportador de hidrogênios. Ah, professor, transporta para onde? É isso que eu estou perguntando aqui. Qual o destino metabólico dos hidrogênios do NAD reduzido? Depende do quê? Se a célula está em anaerobiose ou em aerobiose. O que é isso? É a presença ou não de oxigênio. Então, no final da glicólise, se existir oxigênio, a célula vai fazer respiração celular. Respiração celular envolve oxigênio lá na mitocôndria? Exato. Então, em condições de aerobiose, o NAD reduzido vai ser oxidado, ou na verdade reoxidado, na cadeia transportadora de elétrons, lá na mitocôndria, lá nas cristas mitocondriais, que é a próxima aula, bioenergética, que a gente vai falar de cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Aí vocês vão ver que o NADH mais H+, ao chegar na mitocôndria, ele leva esses hidrogênios para a mitocôndria e esses elétrons são transportados lá nos transportadores, nas lançadeiras de elétrons que tem na membrana das cristas mitocondriais, eles são transportados ali até o oxigênio. Para formar o quê? Hidrogênio mais oxigênio forma água. Nesse transporte, há uma diferença, um potencial gerado ali de cargas elétricas com a entrada e a saída de H+, desses hidrogênios, que faz com que ocorra a fosforilação oxidativa do ADP em ATP, tá? Gerando, então, energia, é outra reação que vai ser acoplada, ou seja, a cadeia transportadora de elétron é uma reação que libera energia e ela é acoplada com a fosforilação oxidativa, que é a formação de ATP
a partir do ADP. E para isso para fosforilar o ADP, eu preciso fornecer energia para um fosfato inorgânico ser adicionado a ADP e formar ATP. Então, o acoplamento da fosforilação oxidativa à cadeia transportadora de elétron é exatamente a beleza da respiração celular, tá? Que a gente vai, então, como eu falei, ver na próxima aula, que é a aula de bioenergética. Mas, lembrando então que esses elétrons aqui, ó, que foram transferidos para o oxigênio na mitocôndria, por quê? Porque eu estou fazendo respiração, eu tenho oxigênio, condições de aerobiose. Então, o NADH mais H+, vai transferir os seus elétrons para o oxigênio, porque existe o aceptor de elétrons na mitocôndria, que é o oxigênio, para formar água. Essa água formada lá na mitocôndria é o que a gente chama de água metabólica. Eu sintetizo esta água a partir de oxigênio e hidrogênio. O que in vitro é uma coisa extremamente difícil de fazer, senão o problema de água no universo estaria resolvido. Era só eu pegar oxigênio e hidrogênio e eu faria água. Mas é uma reação extremamente difícil e complexa que aqui na mitocôndria vocês estão vendo que requer uma reação de acoplamento com a cadeia transportadora de elétrons, que libera a energia da passagem dos prótons na membrana para fosforilar o ADP. O camelo, por exemplo, ele armazena água nas corcovas. E essa água que ele armazena lá é a água metabólica, ou seja, os camelos têm a capacidade de sintetizar água nas suas mitocôndrias para sua sobrevivência. Ele evoluiu para isso. Por quê? Porque lá no deserto ele não tem a capacidade de ingerir água, então esse animal evoluiu. Bem, isso é teoria da evolução de Darwin, né? O ambiente fez com que ele evoluísse a capacidade de converter lipídios, fazer oxidação de lipídios, beta-oxidação, liberando grande quantidade de hidrogênio que vem dos seus ácidos graxos, aquela cadeia lateral enorme de hidrogênio. Todos esses hidrogênios são transferidos para o oxigênio nas mitocôndrias da célula do camelo e o camelo consegue produzir água metabólica. Nós fazemos isso, mas fazemos isso em pequena quantidade, não suficiente para a gente armazenar água para a nossa sobrevivência. Por quê? Porque nós temos condições de ingerir água via oral, então a gente não precisa de todo esse processo. Mas é só para exemplificar para vocês que essa água formada aqui na mitocôndria é o que a gente chama de água metabólica, tá? Bom, e qual é o destino do NADH mais H+, da glicólise, se a célula não está em aerobiose, ou seja, se não existe oxigênio suficiente nas mitocôndrias para o NAD ser reoxidado, ou seja, para o NADH mais H+, transferir os seus hidrogênios para o oxigênio e se oxidar, se reoxidar. Se não existe o oxigênio, para quem que o NADH mais H+ vai entregar os seus elétrons? É o que vai acontecer, então, no metabolismo anaeróbico. O NADH mais H+ vai ser reoxidado pelo processo de fermentação, tá? Fornecendo NAD oxidado para a glicólise, ou seja, imagina que aqui, vocês viram que entra um NAD aqui, ó, para formar, entra na verdade 2 NADs, liberando 2 NADH mais H+, para que as próximas reações seja liberado ATP. Os 2 primeiros ATPs pagam aqueles que estão lá e o outro é ganho energético. Beleza.
Então, vocês viram que para formar o ATP aqui, eu preciso do NAD oxidado aqui, receber os elétrons da oxidação da glicose, para que seja gerado ATPs na fase de pagamento. Bom, se a célula está em anaerobiose, ela não vai receber, não vai ter oxigênios na mitocôndria para ela entregar esses elétrons e o NAD não iria se reoxidar. E por que o NAD tem que se reoxidar? Para ele voltar aqui e a glicólise, essa via não parar. A célula não pode parar de oxidar a glicose. Então, em algum momento, esse NADH mais H+, tem que ser reoxidado. Se não tem oxigênio para ele entregar os hidrogênios, porque a célula não está fazendo respiração celular, ele vai ter que fazer fermentação. Então, fermentação é um metabolismo anaeróbico. Entretanto, do piruvato até o lactato, que é o produto final da fermentação, ou etanol, depende, né, se nós estamos falando de célula eucariota, animal ou célula leveduras, fungos, que fazem fermentação. Então, depende se eu estou fazendo fermentação lática ou fermentação etanólica. Independente disso, eu não vou formar ATP do piruvato até o lactato ou do piruvato até o etanol. Não vai mais ser formado ATP. Então, se a célula estiver em anaerobiose, a única energia que ela vai conseguir são aqueles 2 ATPs formados, aqueles 2 ATPs de saldo energético da glicólise. Ou seja, uma célula que está em anaerobiose não pode parar de fazer glicólise, senão ela não vai ter energia, a célula vai morrer por falta de ATP. Então, mais um motivo para esse NADH mais H+, ser reoxidado, para ele conseguir continuar alimentando a glicólise, continuar recebendo os elétrons da desidrogenação do gliceraldeído 3-fosfato lá na reação de acoplamento com a entrada do fosfato inorgânico. E essa reoxidação do NAD, então, acontece na fermentação justamente para restabelecer os níveis de NAD+, ou NAD oxidado, para que a glicólise não pare. Então, a fermentação não tem a função de gerar a energia. A professora pode botar isso na prova, entre verdadeiro e falso. O processo de fermentação ocorre ocorre pela conversão do piruvato a lactato com o objetivo de gerar energias para a célula num momento de ausência de oxigênio. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Porque a fermentação não tem objetivo de gerar energia. O objetivo da fermentação é restaurar os níveis de NAD+, ou seja, NAD oxidado, para que a glicólise não pare, para que na glicólise sim eu consiga a energia, certo? Agora, se tem oxigênio na célula, o NADH mais H+ não vai ser reoxidado na fermentação. Ele vai fazer a via glicolítica a glicólise aeróbica, que é acoplada ao ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa com cadeia transportadora de elétrons. Ou seja, o NADH mais H+ vai ser reoxidado lá nas mitocôndrias, entregando o hidrogênio ao oxigênio para formar água metabólica. E aí sim, ele acopla com o ciclo de Krebs, que a gente vai ver depois, e aí vai formar muito mais energia, por quê? Porque eu vou oxidar totalmente a glicose até CO2 e água. Ou seja, eu vou terminar de tirar os hidrogênios do piruvato até não sobrar mais nada, até sobrar carbono e oxigênio, ou seja, até sobrar CO2. E todos os hidrogênios da glicose, os 12 C6H12O6, os 12 hidrogênios da glicose
vão ser convertidos para o oxigênio lá na mitocôndria para formar água metabólica. Por isso que eu digo que a oxidação total da glicose até CO2 e água ocorre na respiração celular, que é glicólise, ciclo de Krebs e a mitocôndria fazendo cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Nós vamos ver essas etapas ainda. Vamos ver o ciclo de Krebs e vamos ver a bioenergética. Mas isso acontece se tiver oxigênio. Se não tiver oxigênio, a glicose não vai ser oxidada totalmente até CO2 e água. Ela vai ser oxidada parcialmente até lactato na fermentação. Ou seja, a glicólise é uma via comum do metabolismo aeróbico e anaeróbico. Então, da glicose até o piruvato, que é o que a gente viu na aula de hoje, forma a oxidação da glicose até piruvato, libera 2 piruvatos, 2 NADH mais H+, e 2 ATPs. O piruvato é convertido em lactato na fermentação. Produz mais algum ATP? Não. Consome o hidrogênio do NADH mais H+. Aquele hidrogênio que foi retirado da glicose agora é transferido para o piruvato para formar lactato na fermentação. Então, a fermentação não forma ATP, não forma energia, ela só acontece para restaurar os níveis de NAD+, ok? Mas nós vamos voltar, vamos falar sobre a fermentação, vai ter uma aula de fermentação, vai ter uma aula só de cadeia transportadora de elétrons e ciclo de Krebs, tá? Então, antes disso, o que eu já antecipei para vocês aqui, eu mostrei o destino do NADH mais H+, ou ele vai para fermentação, ou ele vai para mitocôndria, fazer respiração celular, entregar os seus elétrons ou para o oxigênio ou para formar o lactato. E o piruvato? O piruvato, em condições de anaerobiose, ele vai fazer fermentação, como eu mostrei para vocês. Vai formar ou lactato ou etanol e liberar CO2. Vocês vão ver que a fermentação libera CO2, tá? Em condições de anaerobiose, esse piruvato é convertido, é oxidado totalmente a CO2 e água. Essa é a água metabólica formada lá na mitocôndria, tá? Então, o produto final da glicólise é uma molécula de 3 carbonos que pode ou fazer ir para o ciclo de Krebs fazendo respiração celular, ou seja, ciclo de Krebs acoplado à mitocôndria aqui, ou ele faz fermentação lática ou etanólica, dependendo de quem é que está aqui. Se é um ser humano, vai fazer fermentação lática. Se for um fungo, uma levedura, vai fazer fermentação etanólica, tá? Então, as próximas aulas a gente vai começar a ver essas outras vias aqui, certo? A aula de hoje a gente só quis saber o quê? Que uma molécula de 6 carbonos é quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, produzindo 4 ATPs, mas gastando 2. Então, tem um saldo de 2 ATPs e mais 2 NADH mais H+. Que esses 2 NADH mais H+, ou vão para a fermentação, ou vão para a mitocôndria. Esses 2 piruvatos ou vai para a fermentação, ou vai ser totalmente oxidado até CO2 no ciclo de Krebs e respiração celular. Bom, para finalizar, então, aqui é o que eu falei para vocês guardar. Lembra que eu falei, guarde essa enzima enolase aqui? Bom, onde a enolase é a enzima que faz essa 9ª reação, ou seja, a penúltima reação. Quando a enolase converte o 2-fosfoglicerato em PEP, ela libera uma molécula de água aqui e faz aquela dupla ligação entre o carbono 13 e 2 para favorecer a saída na próxima reação do fosfato para formar o ATP. Ou seja, a enolase faz a última reação antes da liberação do meu lucro.
Ou seja, se eu bloquear a enolase aqui, o que acontece com a célula? Não vai ter energia. Ainda mais se ela estiver em anaerobiose. Por que ela não vai ter energia? Porque ela gastou 2 e ganhou 2. Ou seja, eu estava com meu saldo, eu gastei 2 na minha conta, fiquei com 2 negativo. Aí veio alguém e depositou 2 para mim aqui, né? Nessa reação. E eu fiquei com 0. Eu tenho energia? Eu tenho dinheiro para sobreviver? Não. Então é exatamente isso que o flúor faz na saúde bucal. Então, qual é o papel do flúor na saúde bucal? O flúor inibe a enolase bacteriana. Então, as bactérias do biofilme lá no dente, que é a placa bacteriana, né, formada aqui, porque a gente tem bactérias, por exemplo, Streptococcus mutans, a gente tem bactérias que estão na boca, que são microbiota normal. E essas bactérias, elas consomem o açúcar, a sacarose dos alimentos, tá? E vão formando, então, piruvato. O piruvato é convertido em lactato, em ácido lático. Aí o ácido lático, lá da fermentação, ele tem um papel aqui na destruição da placa, ou seja, provoca desmineralização da placa do dente, do esmalte do dente, ok? Mas isso a gente vai ver lá na fermentação. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é que o flúor, ele inibe a enolase e a bacteriana, e a bactéria tira a possibilidade da bactéria obter energia com a glicose. Então, ao inibir a enolase, ele inibe a formação do biofilme, inibe o crescimento da bactéria, porque a bactéria não vai ter energia. Por quê? Porque ela bloqueia a via glicólise bem aqui, ó, onde o meu saldo está 0. Gastei 2, ganhei 2. A próxima reação é que a bactéria iria obter energia. Aí o flúor vem e inibe essa reação aqui. Tá? Então, a importância do flúor para a saúde bucal, a nível bioquímico, é que ele inibe a penúltima enzima da via glicolítica, inibindo a formação de ATP pela bactéria. A bactéria morre por falta de energia. Então, ela inibe a formação do biofilme, da placa bacteriana aqui no dente. Então, ele protege o dente contra a bactéria. Então, nós temos flúor tanto na pasta de dente quanto no enxaguante bucal, né? Então, só para vocês terem uma aplicação prática da via glicolítica. Nas próximas aulas, a gente vai falar de outros exemplos, ok? Então, por hoje é só. E na próxima aula, a gente vai dar início à bioenergética, tá? Cadeia transportadora de elétrons.